E se o maior ato de guerra econômica não começasse com tanques, nem com discursos inflamados, mas com uma frase curta, discreta, dita no lugar certo e no momento errado? E se o império mais poderoso do mundo estivesse sendo sustentado, dia após dia, por um fio invisível que ninguém vê até que alguém ameaça cortá-lo? Esse fio existe. E ele corre, sob os pés de milhões de pessoas, de uma fronteira no norte até o coração da economia americana. Ele não tem cheiro, não tem bandeira e não aparece nas manchetes. Mas ele move caminhões, acende fábricas, alimenta aviões. É o petróleo canadense. Todo dia, mais de 4,3 milhões de barris cruzam a fronteira, sem que a maioria sequer perceba. E é por isso mesmo que é tão perigoso, porque ninguém protege aquilo que nem sabe que existe. Em 2025, esse fio quase foi cortado, não por explosão, mas por escolha, por orgulho, por cálculo político. Tudo começou com uma frase, um anúncio, um número: tarifas. Irupati ainda sadavidam, sobre o Canadá. E junto dele, um detalhe ignorado por muitos: energia 10%. Por que não os mesmos 25%? Por que a exceção? A resposta veio dos bastidores não da política, mas da física, da química, da dependência. A verdade é que os Estados Unidos não sobrevivem sem o petróleo do Canadá. Não é metáfora. É logística. Mais de 60% das importações de petróleo dos Estados Unidos vem de um único lugar, o norte. Mais que o total vindo da OPEP, mais que México, mais que qualquer outro país. E mais que isso, os Estados Unidos não podem simplesmente trocar esse petróleo por outro. Não funciona assim, porque esse petróleo é pesado, químico, específico. As refinarias no meio oeste, em Michigan, Ohio, Pensilvânia, foram desenhadas ao longo de décadas para processar esse tipo exato de óleo. Não é questão de vontade, é de engenharia. Tente colocar outro petróleo ali dentro e a engrenagem para. Mas ninguém fala disso, nem os políticos, nem os jornais. Porque o sistema foi desenhado para ser invisível. E invisível ele ficou, até 2025. Com Trump de volta à presidência, o roteiro parecia velho conhecido. Frases de efeito, decretos relâmpago, nacionalismo embalado como espetáculo. Ele chegou prometendo força e entregando tarifa. Tarifa contra a China, tarifa contra a Europa e tarifa contra o Canadá. Trump impôs 25% sobre a maioria das importações canadenses, mas hesitou no petróleo. Deu apenas 10%. Por quê? Porque ele sabia. Ou melhor, os que realmente mandam sabiam. Os CEOs de refinarias, os conselheiros econômicos, os analistas de risco. Todos eles entendem o que a maioria dos americanos não sabe. O Canadá é a jugular energética dos Estados Unidos. E você não aperta a jugular sem ter um plano de emergência. Só que o Canadá também entendeu a mensagem e decidiu responder. A princípio, fez o que se esperava: retaliações padrão, agricultura, alumínio, produtos industriais, movimentos coreografados de uma dança velha entre vizinhos em desacordo. Mas algo mudou. Em março, durante uma entrevista aparentemente inofensiva, a chanceler canadense deixou escapar: é claro que também há energia e gás, mas preferimos manter isso nas cartas. Uma frase, um sussurro, um bisturi diplomático. E o mundo financeiro ouviu. O preço do petróleo canadense disparou. As refinarias americanas começaram a estocar desesperadamente. Telefonemas começaram a pipocar em Washington, não de políticos, mas de executivos. Pessoas que não usam slogans, usam números. E os números diziam o seguinte: se o Canadá cortar o fluxo, mesmo que parcialmente, a gasolina americana sobe 30% a 50% em semanas. Isso não é especulação. É o que dizia um relatório confidencial da própria equipe econômica de Trump. E então, a pergunta mudou. Não era mais o que o Canadá vai fazer. Era: e se ele realmente fizer? Uma dúvida, uma hipótese, e o mercado parou de piscar. Porque a ameaça não era mais só econômica, era estrutural, era sistêmica. Você pode preparar sua economia para sanções, pode diversificar fornecedores, pode montar reservas estratégicas. Mas o que você faz quando suas refinarias só funcionam com um único tipo de petróleo vindo por um único conjunto de dutos que cruzam um único país? Você não negocia, você se ajoelha. E foi isso que começou a acontecer. O Canadá não fechou o duto, mas sugeriu que poderia. E isso bastou. Porque o poder real não é aquele que se exerce, é o que se insinua, é o que fica em suspensão. A América olhou para o Canadá e viu, pela primeira vez em décadas, não um parceiro, mas uma ameaça. Não por causa de tanques, mas por causa de canos. E do outro lado, o Canadá também tremia. Porque essa não era uma bravata sem custo. Era uma corda puxada dos dois lados. E quando a corda estica demais, bom, é aí que vem o estalo. Mas antes que isso acontecesse, algo teria que mudar o curso da história. Espera aí, rapidinho. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Porque o que você vê na TV
É só a ponta do iceberg. Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global. Tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Eu juntei tudo em uma coleção de e-books pesados, biografias não autorizadas. Coisa de bastidor mesmo, leitura sem filtro, proibidas em plataformas digitais. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Porque sim, isso incomoda a gente grande. Você se lembra de onde estava quando a gasolina passou de R$ 7? Talvez tenha sido numa ida comum ao posto, onde o visor disparou antes que o tanque sequer enchesse. Talvez tenha sido no mercado, quando o preço do frete encareceu o leite, a carne, o pão. Ou talvez tenha sido na conta de luz, quando o custo da produção energética bateu na sua porta de forma impiedosa e inevitável. Agora imagine que tudo isso tenha começado com uma frase. É claro que também há energia e gás, mas preferimos manter isso nas cartas. Foi só isso. Um sussurro. Um comentário quase improvisado da chanceler canadense. Mas para quem entende de poder, aquilo soou como um estrondo. A partir daquele momento, a ameaça era real. E não precisava mais ser dita em alto e bom som. Nos bastidores, a reação foi instantânea. Investidores com décadas de mercado congelaram. Operadores de energia começaram a rever contratos. E refinarias nos Estados Unidos, que dependem desesperadamente do petróleo grosso canadense para funcionar, entraram em modo de pânico. O público ainda não sabia, mas quem precisava saber já estava se mexendo. A maioria das pessoas pensa que o petróleo é uma questão distante de geopolítica, de líderes engravatados e reuniões fechadas em Genebra. Mas não é. O petróleo está no pneu do seu carro, no fertilizante que alimenta o solo da sua comida, na embalagem do shampoo que você usa todo dia. Está na ambulância que corre no seu socorro, no avião que leva seu filho para a faculdade. Está nos trilhos do trem, na tinta da sua casa, na entrega da sua compra online. O petróleo está em tudo, e tudo depende dele. É por isso que, quando os Estados Unidos escutaram o Canadá, algo mudou. Sem que ninguém percebesse, as refinarias americanas começaram a estocar freneticamente petróleo canadense. O tipo exato, o único que seus equipamentos conseguem processar. Eram tanques sendo enchidos às pressas no meio oeste. Eram contratos de fornecimento sendo adiantados em semanas. Era um sistema correndo atrás do próprio rabo para evitar o pior. Mas o pior já havia começado. Na costa, o preço do petróleo canadense, conhecido como Western Canadian Select, disparou. O que normalmente tem uma diferença confortável em relação ao petróleo texano, de repente, quase empatou no preço. Algo que só acontece em cenários de guerra ou crise internacional. Só que dessa vez, não havia bomba, nem sabotagem. Apenas a possibilidade de que o Canadá fechasse a torneira. Analistas chamam isso de precificação do risco. O mercado se adianta à crise antes que ela aconteça. Mas o que realmente estava sendo precificado era o medo. O medo de que, num ano eleitoral, uma alta repentina de 30% na gasolina levasse uma nação inteira ao caos. O medo de que a promessa de independência energética dos Estados Unidos fosse desmascarada como uma ilusão frágil. O medo de que uma economia inteira estivesse a um pipeline de distância do colapso. E talvez o mais perturbador, o medo de que ninguém tivesse um plano B. A reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos, aquele cofre secreto de energia que deveria proteger o país de choques externos, estava com seus níveis mais baixos em décadas. Mesmo com 350 milhões de barris armazenados, isso só cobre cerca de 3 meses e nem sequer de abastecimento total. E ainda assim, não resolveria o problema. Porque os Estados Unidos não precisavam de qualquer petróleo. Precisavam de petróleo canadense, o único que funciona nas refinarias específicas espalhadas pelo cinturão industrial do país. Não dá para colocar gasolina premium em um motor que só aceita diesel. Enquanto isso, a Casa Branca recebia ligações desesperadas de CEOs de energia. A American Petroleum Institute redigiu memorandos confidenciais alertando sobre o risco real de escassez. Senadores começaram a discutir, a portas fechadas, a possibilidade de recorrer ao Congresso para intervir. Mas tudo isso sem uma única palavra em público. Porque havia algo mais valioso do que petróleo em jogo: credibilidade. Trump, claro, continuava rugindo em público, falando em força, em soberania, em fazer a América grande outra vez. Mas nos bastidores, seus próprios assessores econômicos estavam suando frio, e não por causa do calor. Eles sabiam o que estava em risco. Se a gasolina subisse 50% em poucas semanas, o país não se levantaria. Ele desabaria. É fácil esquecer o quanto a economia real é sensível. Um aumento no combustível impacta desde o transporte até o preço dos alimentos. Um motorista de caminhão não absorve a diferença, ele repassa. O supermercado também. E no final, quem paga é você. Cada centavo a mais na bomba reverbera como um trovão na vida de quem vive no limite. De quem depende do carro para trabalhar, do ônibus para estudar, do gás para cozinhar.
E enquanto isso, lá em cima, os homens de terno entendiam uma coisa simples. O Canadá não precisava fechar a válvula. Só precisava deixar os Estados Unidos acharem que talvez poderia. Esse é o poder da ameaça. Mas há algo ainda mais importante do que os números. A lição. A lição de que dependência se disfarça de parceria. De que poder não está no que se vê, mas no que se entende. De que um país inteiro pode ser mantido de joelhos sem que ninguém precise tocar em uma única gota de petróleo. O petróleo continuava fluindo, os postos ainda abertos. Mas a confiança, essa sim, havia sido rompida. O sistema que todo mundo dizia ser seguro mostrou suas rachaduras. E quem viu de perto nunca mais olhou do mesmo jeito. Porque agora sabemos que não existe independência energética quando os canos são controlados por outro. Não existe soberania quando os motores do seu país dependem de um vizinho por mais educado que ele seja. E não existe plano de emergência quando o único plano é torcer. O que acontece quando um país não precisa atacar para vencer? Essa é a pergunta que começou a circular nos bastidores do poder no início de março de 2025. A resposta não estava em discursos, nem nas redes sociais, muito menos nos comunicados oficiais. Ela estava nos olhos de quem lê gráficos, nos dedos que pressionam comprar ou vender em frações de segundo. Estava nos traders, nos analistas, nos operadores de risco. E todos já tinham feito sua escolha. O Canadá não estava blefando. E se estivesse? E se tudo isso fosse só uma encenação bem calculada? Um teatro de crise que nunca chegaria ao clímax? Não importava, porque os mercados não esperam confirmação. Eles reagem ao risco. E nesse caso, o risco era tão grande que a simples sugestão já equivalia ao impacto real. O petróleo canadense, o famoso Western Canadian Select, sempre teve um comportamento previsível no mercado. Um primo pobre do petróleo texano, mais denso, mais barato, mais difícil de refinar. Mas naquele mês, o previsível morreu. A diferença de preço entre o WCS e o West Texas Intermediate, que costumava ser de cerca de $15 por barril, despencou para menos de $10, pela primeira vez desde 2018. Sem guerra, sem crise climática, sem desastre natural, o petróleo canadense estava sendo tratado como ativo estratégico e vulnerável. Significa que refinarias nos Estados Unidos começaram a roardar petróleo canadense como se fosse ouro. Não porque precisavam naquele momento, mas porque tinham medo de não ter amanhã. Imagine milhares de barris sendo redirecionados, contratos sendo antecipados, estoques sendo inflados às pressas. Não era um exercício. Era uma resposta real a um medo real. Mas o que pouca gente percebeu é que isso não foi causado por uma decisão. Foi causado por uma expectativa. E quando expectativas movem bilhões, o colapso deixa de ser uma possibilidade. Vira um cálculo. Quantas decisões da sua vida são baseadas em certezas absolutas? Agora imagine esse instinto, mas em escala global. Imagine CEOs, ministros e fundos de investimento gigantescos tomando decisões com base não no que aconteceu, mas no que poderia acontecer. E agora imagine que esse poderia seja o colapso do principal sistema energético do planeta. Por trás das câmeras, relatórios confidenciais começaram a circular. Memorandos com estampas vermelhas, linguagem técnica e uma única conclusão. Se o Canadá fechasse as válvulas, ou mesmo se reduzisse o fluxo em 30%, os Estados Unidos enfrentariam uma crise energética real em menos de 3 semanas. Não é um apocalipse distante. É o tempo que um tanque de combustível dura na maioria dos caminhões de entrega. É o tempo entre 2 compras no supermercado. É o tempo entre o conforto e o colapso. A cadeia de suprimentos americana, já fragilizada por anos de tarifas, pandemia e inflação, simplesmente não suportaria um choque adicional vindo do norte. E não era possível simplesmente comprar de outro lugar. Porque o petróleo que os Estados Unidos precisam não está disponível em outro lugar. Refinarias não são universais. Elas são projetadas com precisão para processar um tipo específico de óleo cru e o que vem do Canadá é único. A essa altura, os especialistas já sabiam. Essa não era uma disputa comercial. Era uma aula de física. Era um lembrete cruel de que a infraestrutura não se adapta ao orgulho nacional. Você já tentou trocar a fonte de água de uma casa inteira com a torneira ainda aberta? É isso que os Estados Unidos enfrentariam se tentassem substituir o petróleo canadense com o sistema em funcionamento. E não havia tempo, nem estrutura, nem dinheiro que resolvesse isso de forma rápida. Enquanto Trump mantinha a retórica inflamada nas coletivas falando em tarifas, força e soberania, seus próprios assessores estavam redigindo planos de contingência. Estudos técnicos mostravam que, mesmo acionando todas as reservas estratégicas, o impacto psicológico no consumidor americano seria devastador. Gasolina a $6 ou $7, o galão nas áreas mais pobres do país poderia significar protestos, instabilidade e uma crise política real. E tudo isso em um ano eleitoral. Você consegue imaginar a reação popular diante de um aumento súbito de 40% no custo do transporte? Não precisa imaginar. Basta olhar a história.
Basta lembrar de quando o preço do combustível dispara e o efeito cascata derruba desde o delivery até a ida ao hospital. Em 2022, a inflação nos Estados Unidos chegou a ser empurrada por esses fatores. Agora, imagine o mesmo efeito em dobro. Mas o ponto mais curioso de tudo isso não está no petróleo. Está na forma como o poder mudou de mãos. O Canadá, historicamente visto como pacífico, estável, até submisso, havia se transformado na peça central do tabuleiro energético global sem precisar apertar nenhum botão. E isso foi o que realmente assustou Washington. Porque a lição mais importante de toda essa crise foi a mais desconfortável. O poder não precisa ser exercido para ser real, basta que seja percebido. E o Canadá, ao sugerir que tinha opções, obrigou os Estados Unidos a agir como se elas já tivessem sido escolhidas. Esse é o tipo de influência que raramente se vê e nunca se esquece. Enquanto isso, a mídia tradicional começava a captar sussurros, matérias discretas sobre o aumento do preço do WCS, comentários anônimos de fontes do setor energético. Mas a narrativa pública ainda estava presa na ideia de que é só mais uma guerra comercial. Não era. Era uma crise de dependência energética disfarçada de desentendimento político. E a próxima jogada não seria feita em Washington, nem em Alberta, mas em um lugar muito mais frio. Se isso tudo te fez olhar para o mundo com outros olhos, então não ignore o que vem a seguir. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações não por rotina, mas porque agora você já entendeu. Esquece a superfície que te mostram em noticiários vazios. Quem manda no mundo de verdade não aparece na TV. Eu juntei os bastidores em e-books que ninguém tem coragem de publicar. Biografias proibidas, verdades nuas. Se você não é manipulado, esse conteúdo é seu. Tá no comentário fixado. Corre antes que censurem o conteúdo. E se o maior obstáculo para uma nação não fosse um inimigo externo, mas uma fratura interna? E se, no exato momento em que um país começa a se levantar como potência estratégica, fosse ele mesmo quem puxasse o próprio tapete? No momento mais tenso do embate energético entre Canadá e Estados Unidos, quando analistas globais já tratavam o petróleo canadense como peça-chave da nova geopolítica do século XXI, algo inesperado aconteceu. O ruído não veio de Washington, nem dos mercados, veio de dentro do próprio Canadá. Porque enquanto Ottawa flertava com a ideia de usar o petróleo como arma de negociação, a província que produz esse petróleo decidiu dizer não, em voz alta. Essa província tem nome, rosto e nervo exposto: Alberta. Você talvez nunca tenha ouvido falar tanto de Alberta, mas deveria. Ela não é apenas mais uma divisão territorial do Canadá, é o coração energético do país. Sozinha, Alberta é responsável por mais de 80% da produção de petróleo canadense. É de lá que saem os barris que cruzam a fronteira para alimentar as refinarias americanas. É lá que estão os canos, os dutos, as válvulas. Quando o governo federal em Ottawa começou a sugerir que poderia cortar o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos como forma de retaliação às tarifas de Trump, a premier de Alberta, Danielle Smith, foi clara: não aceitaremos isso. Não permitiremos isso. E, se necessário, lutaremos contra isso. Lutaremos. Contra quem? Contra os americanos? Não. Contra o próprio Canadá. Foi nesse momento que o roteiro mudou. Porque o que era antes uma frente unida de diplomacia e estratégia, de repente revelou sua rachadura mais profunda. O Canadá não é um bloco. É uma federação, um mosaico de interesses. E quando os interesses colidem, a unidade vira ilusão. Danielle Smith não falava como governadora. Ela falava como alguém em guerra, mas com seu próprio país. E ela tinha razão para isso. Porque enquanto Ottawa jogava xadrez geopolítico com os Estados Unidos, Alberta enxergava um risco muito mais imediato: a própria falência. Você sabe o que acontece com Alberta se os Estados Unidos pararem de comprar seu petróleo? Ela não desacelera, ela colapsa. Hoje, 97% das exportações de petróleo do Canadá vão para os Estados Unidos. Não existe alternativa. Não há clientes esperando na Ásia. Não há frota de petroleiros ancorada no Pacífico. Não há duto pronto para atravessar o oceano. Há apenas um sistema linear, direto e inflexível que vai do norte para o sul. Do campo canadense para as refinarias americanas. Do subsolo de Alberta para o motor da América. E se esse sistema parar, ele não redireciona. Ele quebra. Ottawa sabia disso. Danielle Smith também. E foi por isso que ela decidiu transformar a divergência política em um ultimato público. Imagine uma guerra sendo travada com os Estados Unidos e o estado mais importante do seu país se recusa a participar. Pior, ameaça boicotar a própria estratégia nacional. Foi isso que aconteceu. Mas não era só uma questão econômica. Era uma crise de identidade. Até onde um país pode ir sem o apoio da sua base produtiva? Quanto poder tem um governo federal quando o chão que sustenta esse poder começa a rachar? Economistas alertaram. A ameaça de Ottawa era um blefe.
E como todo blefe, ele só funciona enquanto ninguém o desmascara. Danielle Smith o desmascarou. Ela expôs a realidade crua que ninguém em Ottawa queria admitir. O Canadá poderia até prejudicar os Estados Unidos, mas no processo destruiria a si mesmo. Você ameaça o vizinho, mas faz isso cortando a energia da sua própria casa. Não por coragem, mas por desespero. Essa é a natureza da destruição econômica mútua. A versão moderna da doutrina da Guerra Fria, só que sem mísseis com petróleo. Uma lógica onde ninguém pode vencer, mas todos podem perder. E por isso, ninguém se move. Ou pelo menos, ninguém deveria. Só que Ottawa se moveu. Fez o blefe. E perdeu o controle. Enquanto isso, Alberta começou a se movimentar politicamente. Começou a pressionar o parlamento. Começou a convocar líderes empresariais. Começou a conversar com Washington. Porque quando a federação falha, as províncias buscam sobrevivência onde for possível. E Alberta sabia que, se o governo Trudeau ou qualquer outro fosse longe demais, o custo não seria apenas político, seria existencial. Mas aqui está o detalhe mais curioso de toda essa crise. O Canadá, ao tentar mostrar força contra os Estados Unidos, acabou revelando sua maior fraqueza, a desunião. A imagem de um país calmo, estável, pacífico e estratégico foi substituída por uma realidade fragmentada, frágil e profundamente dividida. E essa divisão, mais do que qualquer ameaça externa, foi o que realmente fez os Estados Unidos respirar aliviados. Porque eles entenderam o que ninguém estava dizendo em voz alta. O Canadá não tem autonomia para pressionar, nem por vontade, nem por estrutura, nem por coesão interna. O blefe foi exposto, a ameaça perdeu força. E pela primeira vez desde o início da crise, os mercados começaram a estabilizar. Por decepção, não era mais o medo de uma interrupção real no fornecimento. Era a constatação de que o Canadá não tinha meios para ir até o fim. A reputação de vizinho estratégico estava de volta. Mas agora, com uma nota de rodapé. O Canadá é relevante, mas fragmentado, porque naquele exato momento, quando a credibilidade de Ottawa estava em queda livre, quando Alberta desafiava abertamente o governo central, algo aconteceu que ninguém esperava. Março de 2025. O Canadá está de joelhos, mas não pelas razões óbvias, não pela pressão americana, não pelas tarifas de Trump, não pela ameaça de guerra energética. A crise com os Estados Unidos havia se transformado em um jogo de pôquer geopolítico onde ninguém queria mostrar as cartas. Ottawa ameaçava cortar o petróleo. Alberta desafiava a ameaça. Os mercados testavam os limites da retórica. E o governo Trudeau havia perdido o controle da narrativa. Foi nesse vácuo de liderança, de confiança e de coerência que surgiu um nome inesperado: Mark Carney. Ex-governador do Banco do Canadá, ex-chefe do Banco da Inglaterra, economista de Oxford, convidado de Davos, conselheiro da ONU sobre mudanças climáticas. Um homem que não fazia promessas, fazia previsões. E, acima de tudo, alguém que nunca teve ambições políticas até ser chamado a resolver uma crise que parecia grande demais para os políticos. A renúncia de Trudeau foi discreta, sem pronunciamento dramático. Ele simplesmente desapareceu do noticiário como se o sistema tivesse decidido, por instinto, que era hora de chamar o adulto para a sala. E Carney entrou como quem já estava lá o tempo todo. Em sua primeira aparição nacional, ele vestia o que sempre vestiu: terno cinza, expressão neutra, tom sem emoção. Mas o conteúdo foi um terremoto. Isso não é mais business as usual. O Canadá está preparado para fazer coisas que ainda não imaginamos. Foi só isso. Não precisou gritar. Não usou metáforas patrióticas. Não acenou bandeiras. Mas o impacto foi imediato. Os mercados pararam. O petróleo oscilou. Os relatórios de risco foram atualizados. E em Washington, a sala de situação ligou para os analistas do setor de energia. Porque havia uma diferença brutal entre Trudeau e Carney. Trudeau falava como político. Carney falava como sistema. E o sistema escuta os seus. Em menos de 24 horas, o spread entre o petróleo canadense e o petróleo texano subiu 8%, refletindo a nova percepção de risco. As refinarias americanas pararam de comprar no desespero, mas aumentaram as coberturas contratuais por 6 meses. Elas ainda tinham medo, mas agora tinham medo do imprevisível calculado, porque Carney era um operador, um arquiteto. E quando um arquiteto fala em fazer o que nunca foi imaginado, ele não está jogando para a torcida. Ele está lançando um aviso para os que pensam em planilhas. Durante seu mandato no Banco da Inglaterra, Carney previu a recessão do Brexit antes mesmo que o referendo ocorresse. Ele também foi o arquiteto de uma das respostas mais coordenadas à crise de 2008, ao lado de Ben Bernanke e Mário Draghi.
Ele não é carismático, ele é inevitável. E agora ele estava à frente do país que literalmente segura o pulso energético da maior economia do mundo. Pense nisso. Um banqueiro com histórico de precisão fria, agora no comando de um país em guerra energética com os Estados Unidos. 4 dias depois da posse de Carney, Trump convocou uma coletiva de imprensa para anunciar novas tarifas globais. O telão atrás dele exibia uma lista de países-alvo: China, Alemanha, Japão, Coreia do Sul. Mas o nome Canadá não estava lá. Nenhuma explicação, nenhuma isenção formal, nenhuma justificativa. Foi uma retirada estratégica sem fanfarra, uma desistência sem derrota, um recuo sem admitir fraqueza. Porque o governo Trump entendeu finalmente o que estava em jogo. O Canadá tinha virado o ponto cego, o elo insubstituível. E agora com alguém no comando que sabia exatamente como operar essa vantagem. É nesse ponto que o conflito virou um xadrez de elite. Carney não ameaçava cortar o petróleo. Ele deixava claro que podia e que os mercados acreditavam. Não por impulso, mas por conveniência, porque a partir dali, a simples possibilidade de ação já era a ação. Você lembra quando falamos da ameaça? Carney a transformou em tática institucional. A cada entrevista, a cada documento, a cada aparição pública, ele usava as palavras como uma alavanca. E os Estados Unidos sentiam o peso. Dentro da equipe econômica de Trump, a palavra Carney virou referência a um novo risco. Risco Carney, um cenário onde o Canadá não grita, não corta, não quebra, mas simplesmente reorganiza o fluxo. Uma espécie de geopolítica passivo-agressiva, muito mais difícil de combater, impossível de controlar. Enquanto os Estados Unidos recuavam, o próprio Canadá também não estava bem. Após o pico de exportações em janeiro, os números começaram a despencar. O crescimento do PIB estagnou. E o Banco do Canadá, já sob influência direta de Carney, reduziu os juros de 5% para 2,75% em março, a maior queda em 15 anos. Foi uma manobra desesperada para evitar o colapso interno. E funcionou, mas por pouco. O que o mundo começou a perceber ali foi algo mais profundo do que petróleo. Mais profundo do que tarifas. Mais profundo do que uma disputa entre vizinhos. Era a constatação brutal de que nenhuma economia é independente, que não existe potência imune ao seu ecossistema. E que, às vezes, a única defesa é a percepção de que você também pode afundar o navio. Foi essa percepção que fez Trump recuar, que fez Washington se calar, que fez os mercados exalarem. O Canadá não venceu essa crise. Ele apenas sobreviveu mais elegantemente. E os Estados Unidos não perderam, apenas recuaram por enquanto. E se a maior prova de poder não for derrubar o oponente, mas fazer ele recuar sem que ninguém perceba? E se vencer uma guerra não significar marchar sobre o inimigo, mas fazer com que ele te contorne, discretamente, para sobreviver? Abril de 2025 começou com céu limpo, mas o cheiro no ar não era de primavera. Era de alívio. Um alívio que não apareceu nas capas dos jornais, nem foi transmitido nas conferências de imprensa. Mas que estava ali nas decisões de quem opera os bastidores, porque a crise energética entre Canadá e Estados Unidos não terminou com um tratado. Ela terminou com uma ausência. Mas não era um esquecimento. Era uma estratégia, uma retirada, um recuo sem admitir derrota. Um reconhecimento de que forçar mais seria jogar uma partida impossível de ganhar. E por que isso importa? Porque até então a narrativa pública era de força. Trump dizia que os Estados Unidos não aceitariam ser explorados, que todas as nações que se aproveitassem da generosidade americana seriam punidas, que a América estava no controle. Mas no fim, diante da realidade energética e do risco de uma explosão de preços no meio de um ano eleitoral, o único movimento possível foi não mover mais. Tirar o Canadá do tabuleiro. Fingir que ele nunca foi um problema. Foi a rendição da história recente da política comercial americana. E talvez a mais significativa. Porque, ao contrário das guerras comerciais anteriores, não houve buzina de vitória, não houve declaração. Nos bastidores, fontes do Departamento de Energia dos Estados Unidos confirmaram o que os mercados já suspeitavam. A pressão sobre o Canadá havia sido retirada por pura necessidade operacional. Era isso ou arriscar uma crise energética que poderia colocar em xeque todo o discurso de recuperação econômica da presidência Trump. E isso não é especulação. Um memorando interno, vazado para a imprensa semanas depois, apontava que a manutenção das tarifas sobre o petróleo canadense poderia resultar em uma alta de até 70 centavos por galão na gasolina americana em menos de 30 dias. Esse número, isolado, parece pouco. Mas num país onde o preço da gasolina dita a confiança do consumidor, é uma sentença de morte para qualquer campanha presidencial. Nos últimos 20 anos, todos os presidentes dos Estados Unidos que enfrentaram picos abruptos no preço dos combustíveis durante um ano eleitoral perderam a aprovação popular de forma significativa.
E 2 deles, Bush pai e Carter, perderam a reeleição. Trump sabia disso. Seus conselheiros sabiam disso. E Carney contava com isso. A retirada americana não foi uma concessão. Foi uma resposta à realidade. A energia canadense não é negociável. Ela é estrutura. Ela é infra. Ela é ossatura invisível da economia americana. Mas isso não quer dizer que tudo voltou ao normal. Porque se a guerra comercial entrou em suspensão, a confiança não voltou. Ela apenas recuou, mas com uma marca permanente. Refinarias americanas continuaram a operar, mas agora com planos de contingência. Compradores passaram a diversificar, na medida do possível, suas fontes de petróleo pesado. O petróleo canadense passou a ser visto não como commodity, mas como vulnerabilidade. O jogo mudou, e isso teve consequências para todos. No Canadá, os números da economia começaram a se reequilibrar, mas devagar. Muito devagar. Depois do pico das exportações em janeiro, houve uma queda abrupta em março. As incertezas criadas pela própria retórica de Ottawa antes da chegada de Carney assustaram parceiros comerciais, adiaram investimentos e congelaram projetos de infraestrutura. O Banco do Canadá, tentando evitar uma recessão, reduziu os juros de 5% para 2,75%, uma ação quase desesperada. Funcionou, mas no limite. A economia não afundou, mas estagnou. E pior, a confiança no país como parceiro previsível foi abalada. Do lado americano, o que ficou não foi só um susto, foi um alerta. Um lembrete de que o discurso de autossuficiência energética era uma ilusão vendida por décadas. Os Estados Unidos continuaram importando mais de 4 milhões de barris por dia do Canadá. Continuaram usando esse petróleo como base para os combustíveis que movem a cadeia logística de todo o país. Significa que, no futuro, qualquer nova crise política, qualquer nova eleição polarizada, qualquer novo governo agressivo pode acionar o mesmo gatilho. O sistema continua funcionando. Mas agora, funciona com medo. E quando um sistema poderoso começa a operar com medo, ele muda. Alianças são revistas, prioridades são trocadas, estratégias passam a ser guiadas pela dúvida, não pela convicção. E é nesse espaço que os próximos conflitos se desenharão. Porque, embora as tarifas tenham desaparecido, o dano psicológico foi profundo. O Canadá, um país que por décadas foi símbolo de estabilidade, de previsibilidade, de parceria, agora carregava uma nova etiqueta: país com potencial de pressão energética. E isso muda tudo. Agora, o mundo sabe. Os mercados sabem, Washington sabe. E talvez, o mais importante, o próprio Canadá sabe. Sabe que não precisa mais gritar. Sabe que não precisa mais ameaçar. Basta lembrar. Lembrar o que aconteceu quando insinuou que poderia fechar a torneira. Lembrar como os Estados Unidos recuaram sem lutar. Lembrar que o poder não está apenas no barril, mas no que ele representa. Uma economia inteira refém de um fluxo constante. Um gigante que precisa de um fio para continuar de pé. E se o colapso de uma potência não começasse com um ataque, uma bomba ou uma invasão, mas com um leve estalo? O som de uma válvula se fechando, devagar, sem estardalhaço, sem manchetes. Apenas o silêncio denso de quem percebe que perdeu o controle da própria sobrevivência. Em 2025, o mundo inteiro chegou muito perto de ouvir esse estalo. Mas ele nunca aconteceu. A válvula permaneceu aberta. Os barris seguiram seu caminho. As bombas nos postos continuaram funcionando. Os aviões decolaram. As fábricas giraram. E a maioria das pessoas nunca soube o quão perto estiveram de ver o sistema parar. Mas nós soubemos. E agora você também sabe. Porque essa história que começou com uma tarifa é mais do que um capítulo da diplomacia moderna. É uma revelação. Um lembrete de que o mundo não é movido a promessas, nem a retórica, nem a força militar. Ele é movido por infraestruturas frágeis. Por fluxos constantes que todos assumem como garantidos até que alguém, em algum gabinete, decida fazer um movimento diferente. A crise entre Canadá e Estados Unidos em 2025 não foi só um conflito econômico. Foi um raio-x da dependência. Um scanner profundo da vulnerabilidade oculta de potências que se dizem independentes. E se o Canadá tivesse realmente fechado a válvula? Estaríamos vivendo as consequências. O preço da gasolina teria explodido. Os caminhões parariam nas estradas. As prateleiras começariam a esvaziar. O mercado financeiro entraria em pânico. O dólar, já frágil pela incerteza, sofreria um abalo com efeitos em cascata global. A aprovação presidencial de Trump desmoronaria. E talvez uma nova rodada de conflitos internacionais se iniciasse desta vez, sem mais blefes. Mas nada disso aconteceu. Porque o Canadá não puxou o gatilho, não por falta de poder, mas porque entendeu que o verdadeiro poder é o controle. E em 2025, o Canadá finalmente percebeu que não precisava explodir o sistema. Bastava mostrar que poderia. E isso foi o suficiente. Porque agora, o mundo inteiro sabe que há um novo tipo de superpotência emergindo. A potência que domina o fluxo.
Não a que tem o maior exército, mas a que segura o cabo de força. No passado, o poder se media em ogivas, soldados, mísseis. Hoje, ele se mede em oleodutos, refinarias, contratos de fornecimento e capacidade de manter a máquina global. E o Canadá, com sua diplomacia educada, suas florestas intocadas e sua reputação de bom vizinho, provou algo que ninguém esperava. Ele tem o dedo no botão. Talvez o mundo ainda não tenha entendido completamente o que isso significa, mas a elite energética, sim. A indústria automotiva, sim. Os planejadores de risco geopolítico, sim. Eles agora carregam nos seus relatórios uma nova categoria de alerta: Risco Canadá. Não porque o país é instável, mas justamente porque ele é estável demais, até que deixa de ser. Porque o que vimos em 2025 foi mais do que uma crise evitada. Foi um ensaio, um teste, uma antevisão de um mundo onde qualquer fluxo essencial, petróleo, dados, chips, água, pode ser usado como arma. Não há mais garantias. A integração virou vulnerabilidade. E o bom relacionamento, quando mal gerido, se transforma em dependência. Mas há uma lição aqui. Uma que talvez você já tenha sentido na sua vida pessoal. Quando você depende de algo ou alguém, você precisa estar atento. Porque a qualquer momento, aquilo que você assumiu como certo pode parar. E o que você fará quando isso acontecer? Talvez essa seja a pergunta mais urgente do nosso tempo. E ela vale para países, empresas, famílias, indivíduos. Você tem plano B? Porque se os Estados Unidos, com todo o seu poder, influência e retórica, não tinham, imagine o resto do mundo. E é por isso que este roteiro não termina com uma celebração, nem com um colapso. Termina com uma percepção nova, profunda e talvez desconfortável. A válvula ainda está aberta, mas agora todos sabem quem pode fechá-la. Se você chegou até aqui, você não está apenas assistindo, você está acordado. E isso te torna parte de um grupo que vai além do consumo superficial. E se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, comente, diga o que te marcou, diga o que te fez pensar. E acima de tudo, inscreva-se no canal. Obrigado por ter chegado até aqui, de verdade. Nos vemos no próximo vídeo. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos, biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns, bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.